Olá, sou o chefe Mauro Tavares do Black Sheep e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um cheesecake australiano de parmesão com sorvete de creme e geleia ou calda de framboesa. Nós vamos usar 300 gramas de farinha de trigo, 3 a 4 colheres de açúcar para fazer a massa com essas 300 gramas de farinha de trigo, 180 gramas de manteiga, 120 gramas de queijo parmesão, meia cura, qualquer queijo que tenha um certo sabor ou maturação, 2 ovos inteiros e 2 gemas, 500 ml de creme de leite fresco, 100 gramas de açúcar, 150 gramas de farinha de trigo. Para a massa, vamos fazer basicamente uma massa podre, tá? Vamos adicionar açúcar e manteiga e incorporar essa manteiga gelada nessa farinha de trigo. Então, vou acrescentar 3 colheres de açúcar a 4, não precisa se preocupar em peneirar, e vou adicionar a manteiga. O legal é que se você quiser, você pode cortar ela em cubinhos, e aí ela vai incorporar mais rápido. Como essa forma tem teflon e a massa já é bem amanteigada, não vai precisar untar essa forma. Então a gente só vai distribuir pela forma toda, tá? Se ficar muito grossa, a gente pode tirar a camada. Ela vai lembrar um pouco a consistência de areia molhada. Não se esqueça de fazer pequenos furinhos na massa para que ela não suba e não estufe. Agora a gente vai pré-assar essa massa, tá? Só para ela já começar a cozinhar. Enquanto isso a gente já vai batendo a massa do cheesecake, que vai cobrir essa massa crocante. Agora a gente vai produzir essa cobertura, é o que vai ser o cheesecake em si. Anteriormente a gente tinha feito a massa, tá? Agora a gente vai bater todas as coisas no liquidificador. Basicamente, quando você junta creme de leite, ovos e açúcar e você consegue cozinhar isso em banho-maria, isso basicamente já é um creme custard, basicamente. E ainda a gente vai adicionar um espessante que vai dar sabor, que é o queijo, e para dar o ponto, a gente vai adicionando um pouco de farinha de trigo. A gente não vai usar gelatina e a gente não vai utilizar esses métodos gelificantes que são dos cheesecakes tradicionais, que são aquele bem molinho. Esse é um pouco mais firme, um pouco mais consistente e um pouco mais pesado também. Vamos adicionar 500 ml de creme de leite, os ovos, o açúcar e o queijo. Agora é só bater. E depois a gente vai dando ponto com essa quantidade de farinha de trigo. Depois de 15, 20 minutos pré-assando a massa, ela já está um pouco firme, já dá para notar que ela está sequinha, só que ela ainda não está dourada. Aí é só adicionar o creme que a gente fez. E agora a gente vai assar por uns 40 minutos a 1 hora. Tem que ficar douradinho em cima e firme. Depois de 40 minutos, em média, de 170 graus, o cheesecake saiu bem douradinho em cima. Durante os 30 minutos, a gente dá uma checada, ele estava molinho ainda. Nos últimos 10 ele ficou firme, você vê pelo centro. Aí a gente fura com um palito de dente e saiu sequinho. Obviamente ele é um pouco úmido, não é igual um bolo. Mas o ideal é não sair aquele líquido. Lembra quando a gente jogou? Era um líquido, era um creme. Então agora saiu bem sequinho. Agora a gente vai colocar na geladeira, ele vai esfriar, ele vai tomar um choque do frio e a camada das bordas vai permanecer alta e a camada interna vai descer. Então nesse formato dá pra gente depois colocar toda a cobertura se você quiser por inteira. A gente vai cortar e depois vocês vão ver como é que vai ficar. Depois de uns 30 minutos, ele deu uma baixada, como eu havia dito, e agora a gente vai desenformar. Para desenformar essas formas com fundo falso é bem simples, a gente só dá uma passada de faca nas laterais, ele já se soltou. E a técnica é usar o copo, tá?
na parte de baixo e dando algumas batidinhas, ele vai se soltando. E aí sai o cheesecake, tá? A ideia desse cheesecake é cortar algumas porções e não fazendo os cortes em cima, porque senão resseca. A ideia é deixar ele na consistência, cortar o mínimo possível. Sempre que você for consumi-lo, utilizar a fatia necessária. A gente vai cortar e vai acompanhar um sorvete de creme e uma calda de frutas vermelhas. Se você não tiver uma calda de frutas vermelhas, pode ser uma geleia. Tem gente que gosta com goiabada para remeter ao Romeu e Julieta. Então, vamos construir ele aqui. Finalizado o nosso cheesecake com o sorvete de creme e a calda de frutas vermelhas, tá pronto, é só degustar. Ele fica mais gostoso ainda gelado e depois de um dia, então, o sabor do queijo se acentua, fica bem legal. Ele é quase salgado, porque foi bastante queijo, então a gente usa os dois doces para compensar, beleza? Solta os cachorros.